Bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre menopausa. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais mal compreendidos e controversos da saúde da mulher e da medicina, que é a terapia de reposição hormonal ou terapia hormonal. Será que nós estamos deixando milhões de mulheres sofrerem desnecessariamente com os sintomas da menopausa por causa de um estudo mal interpretado? A verdade é que desde a publicação do famoso estudo WHI, uma geração inteira foi privada de uma das terapias mais poderosas para melhorar a saúde feminina. Mas a ciência evoluiu e hoje nós sabemos que muitas dessas conclusões desse estudo foram distorcidas e causaram um medo injustificado. É hora de reescrever essa narrativa, de desfazer o mito que a terapia hormonal causa mais mal do que bem, de que a terapia hormonal é cancerígena. Nós sabemos que a menopausa é inevitável, mas sofrer com ela não precisa ser. Vamos explorar as opções seguras e eficazes que podem transformar a qualidade de vida das mulheres com base nas melhores evidências científicas, com base na verdade científica. Está na hora da gente devolver o poder de escolha a todas as mulheres e trazer um grande pedido de desculpa por uma interpretação incorreta e equivocada de um estudo há mais de 20 anos. Vamos lá. Então vamos começar pelo básico, começar pelas definições. O que tradicionalmente chamava de terapia de reposição hormonal, hoje em dia a gente simplificou e chama terapia hormonal da menopausa. O que é isso? Basicamente é o uso de alguns hormônios, principalmente estradiol, às vezes progesterona e testosterona, para devolver o bem-estar, devolver aquilo que está faltando nessa fase da vida da mulher, que começa em geral na transição menopausal, vai até a perimenopausa e pós-menopausa. Então, um conceito importante que a gente vai falar muitas vezes, quando você ouve falar de reposição hormonal, entenda-se que a maioria das pessoas está falando sobre reposição de estrogênio. E, em geral, esse estrogênio é o estradiol, que é o estrogênio mais potente e que pode ser usado por várias vias, nós vamos falar daqui a pouco. Mas também podemos repor outros hormônios e devemos repor, por exemplo, a progesterona, seja ela natural, seja ela quase natural, a dihidrogesterona, seja ela uma progesterona também sintética, chamada de progestagênio, que pode ser usado como um comprimido ou até um dispositivo intrauterino que libera esse tipo de progestagênio dentro do útero, e até a testosterona, que também é uma terapia hormonal, mas na mulher é muito focado para a função sexual e talvez os benefícios articulares e musculares, além de outros. Nós vamos aqui então falar das indicações clássicas, o que os guidelines mais tradicionais e formais e as sociedades de menopausa no mundo inteiro falam. As principais indicações da terapia hormonal são sintomas vasomotores, ou seja, ondas de calor, os calorões, a síndrome geniturinária da menopausa, atrofia vaginal, ressecamento vaginal, infecções urinárias recorrentes por conta dessa atrofia vaginal, prevenção da perda de massa óssea e fraturas por fragilidade óssea em pacientes de risco e a insuficiência ovariana prematura, ou seja, a menopausa precoce. Então, basicamente, os guidelines, eles falam que as indicações de você repor hormônio na menopausa são essas 4. Ondas de calor, os sintomas de atrofia vulvovaginal, as pacientes que têm um risco alto de perda de massa óssea e fratura por conta disso, e as pacientes com menopausa antes dos 40 anos. Quais são então as contraindicações? E depois nós vamos voltar nas outras indicações que eu acredito. As contraindicações tradicionais são sangramento uterino ou vaginal de causa desconhecida. Portanto, se você tem algum sangramento que você não sabe ainda qual é o motivo, você não investigou, não fez ultrassom, essa é uma contraindicação, porque se você tem uma hiperplasia ou um câncer de endométrio, a terapia hormonal de estradiol ela pode piorar essa situação e a gente não deve repor nesse momento. Doença hepática grave, quando o paciente tem alguma disfunção no fígado de forma aguda, esse é um momento, claro, que você não vai repor os hormônios, apesar de ser uma situação extremamente rara. Câncer de mama atual ou câncer de endométrio atual, ou seja, se naquele momento a paciente tem um diagnóstico, uma suspeita muito forte ou está investigando, é de bom tom você não fazer a reposição hormonal. E doença coronariana naquele momento, ou seja, uma paciente que tem um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, ou teve uma angina, ou está fazendo algum procedimento por algum problema coronariano, essa também é uma contraindicação formal. Existem algumas contraindicações que não são absolutas, como acidente vascular cerebral, ou AVC, demência,
risco elevado de doença tromboembólica, pacientes que têm um risco alto de ter alguma trombose, a porfiria cutânea tardia, que é uma doença em que o uso de hormônios de estradiol pode piorar a doença, e em alguns casos o excesso de triglicerídeos, principalmente de acordo com a forma de administração da terapia hormonal. Vale lembrar que, e essa é uma dúvida que as pacientes trazem muito no consultório, doutor, eu tenho cálculo na vesícula biliar, eu não posso então fazer reposição hormonal? Não é verdade. Os estudos tradicionais, antigos, mostram que existe um aumento sim da calculose biliar com a reposição hormonal, mas principalmente nas formas orais, ou seja, quando você usa uma reposição por via oral, isso pode piorar, e alguns estudos mais modernos mostram que a via não oral, como a via transdérmica, não está associada ao aumento de risco. Portanto, isso não é uma contraindicação formal. Vamos lembrar que a endometriose, por ser uma doença que depende muito do estradiol, ela pode ser reativada se a paciente na reposição hormonal não usar progesterona, ou seja, as pacientes que tiveram ou têm endometriose importante diagnosticada e estão numa fase de fazer reposição, mesmo sem útero, é interessante usar a progesterona para evitar a reativação de focos de endometriose na pelve. Algumas pacientes podem ter piora da enxaqueca e até crescimento de miomas, então são situações importantes da gente lembrar no dia a dia. Agora, quando a terapia hormonal não é contraindicada? Hipertensão controlada, diabetes mellitus controlado, hepatite, antecedente pessoal de tumor hematológico, depois de cânceres, alguns cânceres, por exemplo, câncer de pele, muito comum o paciente às vezes ter um antecedente de melanoma e achar que não pode fazer reposição hormonal, tá errado, ela pode fazer. Câncer de ovário, exceto o tipo endometrioide, câncer de colo do útero, câncer de vagina, de vulva, câncer coloretal, câncer de pulmão, tireoide, câncer de fígado, de rins e até câncer gástrico. Nenhum desses são contraindicações para terapia hormonal. E o mais importante, e eu queria que essa mensagem ficasse com você e com todo mundo que você conhece, que certamente você já ouviu falar algo assim. Eu tenho na minha família uma mulher que teve câncer de mama. Por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama, então eu não posso fazer reposição hormonal. Isso não é verdade. O antecedente familiar de câncer de mama não é contraindicação para você fazer reposição hormonal, para fazer a terapia hormonal. Vou repetir. O antecedente familiar de câncer de mama não contraindica você fazer terapia hormonal. Porém, se esse câncer de mama na família foi em alguém próximo, parente de primeiro grau e jovem, é interessante você fazer um screening mais precoce. Por exemplo, fazer mamografia ou até ressonância e ultrassom de mama numa idade antes do que você faria normalmente se você tivesse um risco populacional. Olha que importante isso. O câncer de mama ele é extremamente comum. Se a gente propagar a desinformação que ainda existe de que antecedente familiar de câncer de mama contraindica a terapia hormonal, a gente está privando muitas e muitas mulheres por uma ignorância, por uma inverdade científica de fazer terapia hormonal que pode ajudar muito na qualidade de vida e até na prevenção de doenças crônicas para o futuro dessa paciente. Agora, quais são os benefícios além das indicações formais? A gente sabe que a terapia hormonal ela pode melhorar na vida sexual, melhorar alguns distúrbios do humor, melhorar o sono. Existem mudanças corporais e metabólicas que a terapia hormonal pode ajudar, reduzir o risco de diabetes tipo 2, reduzir o risco de doença cardiovascular, melhorar a cognição, talvez reduzir o risco de demência e Alzheimer, melhorar a qualidade de vida como um todo, melhorar a saúde da pele, das cartilagens, das articulações, reduzir o risco de câncer coloretal, a gente vai falar daqui um pouco mais para frente, e reduzir a mortalidade geral, melhorando longevidade feminina. Falando dos distúrbios de humor, a depressão, a gente sabe que a mulher ela tem um risco até 3 vezes maior de ter depressão do que na pré-menopausa. A oscilação hormonal nessa fase da vida tem um papel importante na saúde cerebral, na saúde mental. Mas o impacto da terapia hormonal ele ainda é controverso. E a terapia hormonal parece sim ajudar em alguns sintomas depressivos associados a essa transição menopausal, mas talvez não tanto na menopausa tardia, na pós-menopausa tardia. Muitos psiquiatras sabem sim que a paciente que atravessa a transição menopausal ou está na pós-menopausa, usando o antidepressivo, elas podem se beneficiar da terapia hormonal e muitas vezes até desmamar dos antidepressivos. E as mulheres que estão na pós-menopausa com história de depressão
e que tiveram uma melhora com terapia hormonal, elas podem até ter uma recidiva da depressão quando elas suspendem a terapia hormonal. Então, muito cuidado. Se você está fazendo terapia hormonal e está bem, mantenha. Se você não tem contraindicação, você está vendo benefício, sua saúde está melhorando, a gente sabe hoje que a gente não precisa suspender a terapia hormonal. A gente pode manter enquanto você estiver bem, enquanto você não apresentar contraindicação, que é a imensa maioria das pacientes. A terapia hormonal ela pode ajudar muito no sono, principalmente quando as pacientes acordam à noite com ondas de calor, com sudorese, e isso atrapalha muito e interrompe muito o sono. Alguns pesquisadores acham que a terapia hormonal ajuda também no sono, mesmo naquelas pacientes que não têm ondas de calor noturna, mas isso ainda não é tão claro. O mecanismo seria pela melhora dos fogachos e a sudorese noturna, isso reduziria os despertares, melhora, portanto, a qualidade do sono. A gente sabe que a menopausa ela vem acompanhada de um aumento da gordura total do corpo e também da gordura abdominal, da gordura visceral, e a reposição de estradiol ela melhora muito a composição corporal, principalmente quando ela vem associada com a reposição de testosterona, e isso vem acompanhado também de uma redução do colesterol total e do LDL colesterol. Parece existir um aumento dos receptores da metabolização mais rápida, um aumento do HDL colesterol, e existe então essa melhora do perfil lipídico, do perfil metabólico, que é tão importante para a longevidade, e aqui para a longevidade feminina, essa manutenção dos níveis lipídicos adequados. A gente sabe que existe uma correlação fortíssima entre inflamação, níveis de LDL colesterol e apolipoproteína B e lipoproteína Azinha. Acabou de sair um estudo do New England mostrando que, no longo prazo, acompanhando mulheres que no início do estudo tinham 50 anos e seguiram até os 80 e poucos anos, existe uma relação linear entre você ter esses marcadores mais altos ou mais baixos e doença cardiovascular. Ou seja, quanto mais baixa a sua inflamação, mais controlado o seu PCR, quanto mais baixa a sua apolipoproteína B e o seu LDL colesterol, e quanto menor a sua lipoproteína Azinha, que depende muito da sua genética, menor o risco de você ter um infarto e um AVC no longo prazo. E longevidade é uma medicina de longo prazo. A reposição hormonal parece melhorar também o risco de diabetes tipo 2. Apesar da gente não saber exatamente o mecanismo, talvez seja um viés da paciente que é saudável, que a gente chama de health user bias. A paciente que busca terapia hormonal, em geral, ela é uma paciente mais saudável, mais consciente, que a despeito de tudo que falaram mal da terapia hormonal nessas últimas 2 décadas, elas vão atrás da terapia hormonal, elas estudam e se informam. Pode ser um grande viés, até porque elas também se exercitam mais, elas comem melhor, elas dormem melhor, mas alguns mecanismos são aceitos, como a melhora da secreção da insulina pelas células beta do pâncreas, uma melhor efetividade da glicose e sensibilidade à insulina, e aí a terapia hormonal acaba reduzindo a resistência insulínica e diabetes tipo 2 nessas mulheres saudáveis na pós-menopausa. Existe um melhor controle glicêmico e até da hemoglobina glicada nessas pacientes que usam terapia hormonal, mesmo aquelas que são diabéticas tipo 2. Se a gente olhar a evidência científica do próprio WHI, que é o estudo mais controverso que a gente vai falar daqui a pouco, o próprio WHI fala que o risco relativo de você ter diabetes tipo 2 usando terapia hormonal foi quase 20% menor do que o grupo controle que não fez terapia hormonal. E o estudo HERS, que foi um estudo randomizado, controlado, feito para avaliar o risco de algumas doenças nas pacientes que faziam terapia hormonal, mostrou também uma redução do risco de diabetes tipo 2 em cerca de 35%. A gente sabe que a terapia hormonal reduz, sim, risco de doença cardiovascular, que é a principal doença que mata a espécie humana hoje. E por incrível que pareça, mesmo sabendo dessa evidência super forte, que já está comprovada com vários estudos controlados prospectivos, mas também estudos observacionais e até revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, os guidelines ainda não se posicionaram em favor da terapia hormonal como prevenção de doença crônica. Todos os dados apontam que a terapia hormonal, principalmente essa terapia hormonal mais moderna que a gente faz hoje, com hormônios isomoleculares, que mimetizam aqueles hormônios que eram produzidos pelos ovários, ela é extremamente segura e sim, promove prevenção de doenças crônicas, mas ainda isso não foi atualizado nos guidelines. Vejam que interessante esse estudo, que está aí para quem está acompanhando no YouTube. Esse é um estudo do New England de 2016, que mostrou o efeito da reposição hormonal na saúde vascular. E eles randomizaram
mais de 600 pacientes na pós-menopausa que eram saudáveis e que receberam estradiol 1mg via oral mais progesterona em gel vaginal versus placebo e acompanharam até 6 anos da menopausa. Esses pacientes estavam até 6 anos da menopausa, ou seja, elas respeitavam aquele período da janela de oportunidade. Houve uma menor progressão de aterosclerose, medida pela espessura da camada íntima média das artérias carótidas, aquela artéria que a gente consegue ver aqui com ultrassom simples de pescoço. E isso é um indicativo muito forte de que houve uma redução, provavelmente de risco lá na frente de doença cardiovascular. E essa redução de doença cardiovascular ela é tão importante e impactante na ciência da menopausa que a própria Cochrane, nessa última revisão de 2015, mostrou que quando a terapia hormonal ela é iniciada em até 10 anos da menopausa, existe uma redução de doença coronariana em até 48%, uma redução da mortalidade por todas as causas nas mulheres em até 30%. Olha o impacto disso. Se a gente fizer uma analogia com o que a gente usa para reduzir colesterol, por exemplo, LDL, que são as estatinas a gente estima que reduzem o risco de doença cardiovascular em torno de 25% a 35%. Mas a terapia hormonal pode reduzir em até 50%. Além dos outros benefícios que ela pode trazer para a paciente. Quais são outros benefícios? Melhora da cognição. Nós temos estudos mostrando que quando a terapia de reposição hormonal começa perto da menopausa, existe uma redução do risco de Alzheimer, mas isso não é tão claro ainda porque a gente não tem ensaios clínicos de longa duração provando o efeito prospectivo da terapia hormonal e dos tipos de terapia hormonal, mas tudo indica que a paciente que pode fazer terapia hormonal naquela fase da perimenopausa, ela vai ter benefício para o cérebro dela para o resto da vida. Existe um impacto positivo na qualidade de vida, as mulheres que fazem reposição hormonal sabem disso, a pele da paciente que faz terapia hormonal tende a ser melhor, porque o estradiol ele estabiliza os danos da menopausa à pele, melhora a espessura da derme e da epiderme, melhora o colágeno e a elastina, melhora a viscoelasticidade da pele, a hidratação, a textura fica melhor. Mas a terapia hormonal ela não é indicada tradicionalmente para tratamento de alterações de pele. A gente sabe que pode funcionar como algo preventivo. Nós temos receptor de estradiol praticamente no corpo inteiro, inclusive nos condrócitos, nas células subcondriais, nas células sinoviais, nos fibroblastos e nos mioblastos. Ou seja, em outras palavras, o estradiol ele vai agir em receptores de células que participam da nossa pele, das nossas cartilagens e articulações, levando uma menor degradação do tecido cartilaginoso, redução da atrofia epitelial e da inflamação. Ou seja, reposição hormonal pode melhorar também a função articular. Olha que interessante. Se você está nessa fase da perimenopausa, é muito provável que você tenha sentido alguma dor articular. Tem pacientes que sentem o famoso frozen shoulder, que é uma sensação de que o ombro está travado, congelado. Você não consegue, às vezes, sozinha, tirar o seu sutiã. Tem dificuldade de abraçar uma amiga, por exemplo, numa foto. Isso pode ser o efeito da privação do estradiol nas articulações e nos músculos. Um dado que pouca gente fala, infelizmente, é a redução do risco de câncer. Então, olha que interessante. O próprio WHI, que é um estudo super controverso, mostrou que o grupo que usou reposição hormonal reduziu a incidência de câncer coloretal, ou seja, câncer no intestino, que hoje é a segunda ou terceira causa de câncer que mais mata a espécie humana, em até 44%. E esse benefício ele foi mantido até 4 anos após a pausa da terapia hormonal. Isso acontece por quê? Porque existem receptores também na mucosa intestinal, receptores especificamente do estradiol tipo beta, e esse receptor beta, ele leva a uma via pró-apoptótica, ou seja, ele inibe o aparecimento de pólipos e adenomas no intestino, e esse é o mecanismo pelo qual a reposição hormonal reduz o risco de câncer coloretal, dado que a gente sabe que geralmente se inicia com um pólipo e um adenoma que se transforma num câncer, num adenocarcinoma. E talvez o mais impactante de tudo é que a terapia hormonal realmente parece reduzir a mortalidade por todas as causas. O que significa isso? A gente fica buscando uma molécula para viver mais e melhor. Hoje em dia tem muita gente falando sobre a rapamicina, a metformina e outras medicações que estão sendo estudadas para, de repente, a gente suplementar e viver mais. E a gente sabe, baseado em vários estudos, desde estudos observacionais, estudos randomizados controlados, meta-análises, revisões da Cochrane, alguns estudos populacionais, enfim, a gente tem muita evidência mostrando que
a mortalidade das mulheres que fazem terapia hormonal, ela é menor, e isso impacta não só doença cardiovascular, mas outras doenças crônicas. Então, qual é o medicamento ou o suplemento que você conhece que prolonga a vida humana hoje? Que sabidamente, baseado em evidência científica humana, aumenta o nosso tempo de vida aqui na Terra. Eu, particularmente, acredito que a terapia hormonal é, isoladamente, a estratégia mais potente para a gente promover longevidade, tanto tempo quanto qualidade de vida, nas mulheres que atravessam a transição menopausal. Vamos então mergulhar e entender realmente o que aconteceu lá em julho de 2002, com a publicação do famoso estudo WHI, o Women's Health Initiative. Esse estudo foi o estudo mais caro que a medicina já teve, custou cerca de 600 milhões de dólares, tem gente que fala que chegou até 1 bilhão de dólares. Foi um estudo enorme, com mais de 15 mil pacientes. Vamos dar uns passos para trás e entender um pouquinho da história da terapia hormonal, que eu acho que é muito importante a gente entender os detalhes disso tudo, para você se sentir segura nessa decisão de fazer reposição hormonal ou não. E aqui eu começo com uma frase do Einstein, que é muito mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E eu peço para você que eventualmente, e comumente pode ter algum preconceito com a terapia hormonal, eu convido você a abrir a sua mente, a tirar essa barreira, que muitas vezes a gente cresceu ouvindo falar que terapia hormonal causa câncer, mas vamos entender um pouco da história e muito da evidência científica. Nós vamos falar de fatos científicos e não de opinião. Tudo começou no finalzinho do século XIX. Em 1897, foi a primeira vez em que a gente extraiu extrato de ovário para sintomas vasomotores. Isso de uma forma muito rudimentar. Em 1923, foi feito o primeiro isolamento de ovários de porcas, e esse ovário ele foi administrado e chamado de um hormônio ovariano para tratamento dos sintomas da menopausa. Em 1929, foi a primeira tentativa de tratar os sintomas climatéricos nos Estados Unidos, com derivado de líquido amniótico de vacas. E em 1929, o Edward Doisy, ele isolou os cristais de estrogênio em urina de mulheres grávidas. No ano seguinte, 1930, a Ayers, que era um laboratório importante na época, fez a extração de estrogênio de urina de gestante, só que o fornecimento era muito difícil, a potência não era muito boa, porque era basicamente estriol e não estradiol, e o gosto e o odor era muito ruim. Foi só então, 9 anos depois, que Gordon Grant, um bioquímico-chefe da Ayers, propôs usar urina de éguas prenhas. E aí sim, em 1941 e 42, o Premarin, que foi a primeira medicação de terapia hormonal, foi aprovado para tratamento dos sintomas climatéricos no Canadá e depois nos Estados Unidos. Portanto, a terapia de reposição hormonal, ela existe formalmente desde a década de 40. E o que significa Premarin? Pregnant Mare's Urine, ou seja, urina de éguas prenhas. Os hormônios, eles eram extraídos de urinas de éguas prenhas, aquilo era transformado num pó condensado e transformado em comprimidos. E funcionava, né? Aquele mesmo Edward Doisy ganhou depois, em 1947, o Prêmio Nobel pela descoberta da vitamina K. E no começo da década de 50, a Ayers decolou e financiou uma grande campanha para conscientizar os médicos e a população sobre os efeitos do climatério, reforçando então o uso do Premarin, que era a única medicação disponível no mercado. Em 1960, 70, nessas 2 décadas, as vendas de estradiol quadruplicaram, e foi então em 1966 publicado um livro famoso chamado Feminine Forever, de um ginecologista famoso em Nova York, que era o Robert Wilson, em que ele defendia a tese de que a mulher que fizesse reposição hormonal, ela ficaria feminina pro resto da vida. E depois estourou um escândalo, sabendo que o próprio Robert Wilson, ele tinha um viés financeiro com a Ayers, ele acabou publicando aquele livro para incentivar ainda mais a prescrição da terapia hormonal com o Premarin. Foi só então, depois de 30 anos do início do Premarin no mercado, em 1972, que descobriram que tinha de fato ali naquele comprimido, pela análise quantitativa do Premarin com cromatografia gasosa.
E a gente sabe hoje que o Primarin continha cerca de 10 tipos de estrogênios, incluindo alguns que pareciam e mimetizavam o 17-beta-estradiol, que é o estrogênio bioidêntico, chamado hoje de isomolecular. Em 1975 foi publicado um estudo que marcou a importância de usar a progesterona nas pacientes que tinham útero, que até então as pacientes só usavam estradiol, e ninguém sabia que o estradiol isolado aumentava o risco de câncer de endométrio. Mas em 75 saiu a primeira publicação no New England, em que houve um aumento de risco de câncer de endométrio, e daí veio a ideia de usar, então, progesterona ou progestagênios para proteção do endométrio nas pacientes que têm útero. Então essa é uma regra muito clara. Toda vez que você lida com uma paciente que tem útero, é uma paciente que precisa repor progesterona. Algumas pacientes sem útero também podem repor progesterona por outros motivos, por exemplo, a presença de endometriose ou até distúrbios do sono que a progesterona natural pode ajudar. Em 1976, no Lancet, foi publicado o artigo que mostrou que a terapia de reposição hormonal ajudava na prevenção da osteoporose. Então veja, isso é uma evidência de 50 anos atrás. A gente já sabe que a terapia de reposição hormonal melhora a saúde óssea. No começo da década de 90, no New England também, foi publicado um artigo que mostrou uma melhora do risco cardiovascular. E depois, no JAMA, um outro artigo mostrando que também melhorava o risco de algumas doenças cardiovasculares. Imagina você, então, vivendo a década de 70, 80, usando reposição hormonal. Todos os artigos apontavam na época que aquilo era extremamente seguro, que ajudava na doença cardiovascular, ajudava na osteoporose e também ajudava na qualidade de vida. Mas não tinha nenhum estudo prospectivo, randomizado, controlado, um ensaio clínico, mostrando isso formalmente. Foi então, na década de 90, 1993, que o governo americano resolveu bancar o famoso WHI, que foi um estudo mais caro da medicina, em que eles dividiram as pacientes em dois grupos, um grupo que tinha útero e um grupo que não tinha útero, e as pacientes recebiam Premarin, que era estrógeno equino conjugado, com acetato de medroxiprogesterona, que é um tipo de progestagênio sintético, uma progesterona sintética, quem tem útero, versus o placebo, e o grupo que não tinha útero usava só o Premarin. Muito bem, esse estudo ele foi feito para entender se a reposição hormonal realmente reduzia o risco de doença cardíaca. E eles queriam ver os hard outcomes, que a gente fala, ou seja, infarto e AVC. Então, quando você vai estudar uma doença, principalmente um desfecho chamado de duro, que é muitas vezes a morte, né, ou o evento cardíaco, você precisa pegar uma população que tem mais risco, porque senão fica um estudo de muito longo prazo e você precisa de uma população enorme e fica inviável fazer o estudo. Foi por isso que o WHI teve como idade média as pacientes de 63 anos. E eles deram um hormônio, que era o Premarin, e o Provera, que é o acetato de medroxiprogesterona, um progestagênio sintético que a gente hoje tem até dificuldade de achar, não tem mais na farmácia, porque era o que se usava mais na época. Lembra, é um estudo da década de 90. E esse estudo ele foi suspenso depois de um pouco mais de 5 anos de follow-up por um suposto aumento de risco de câncer de mama e de eventos tromboembólicos. Vamos então entender o que aconteceu de fato nesse WHI. E eu convido vocês, depois, a lerem o estudo. Esse estudo é tão importante que ele é aberto, você pode entrar no site, vou deixar aqui nos show notes o link do site do JAMA, para quem tiver curiosidade de ler esse artigo, principalmente para os médicos que lidam com menopausa. Então, primeiro, quais são os principais problemas do WHI? 1. Idade média era 63 anos, ponto 2. 2. Tipo dos hormônios. Era o hormônio via oral, não isomolecular, sintéticos. 3. Boa parte das mulheres não era saudável. 70% mais ou menos estava em sobrepeso ou obesidade. Boa parte fumava. Muitas eram hipertensas. Isso não era o ideal. Isso não é chamado de uma amostra ideal, e hoje a gente sabe que raramente essa paciente que é obesa, hipertensa, descontrolada, fumante, vai procurar o médico, o ginecologista, para começar a fazer reposição hormonal com algo sintético aos 63 anos de idade. Então esse é um dado super importante, eu queria que vocês lembrassem disso conforme a gente vai falar dos resultados do WHI. Se você olhar o título do WHI, olha que interessante. Ele fala assim: riscos e benefícios do estradiol mais progestagênio em mulheres saudáveis na pós-menopausa
os principais resultados do WHI, o estudo randomizado controlado. Veja que eles colocam um nome healthy, saudáveis. Essa não é a população que a gente chama hoje de saudável. A população que fuma, que está obeso, sobrepeso ou hipertensa, ou tem alguma doença metabólica. E a principal lição que a gente tem do WHI é que a gente sabe hoje do conceito de janela de oportunidade. Por que as mulheres no estudo do WHI tiveram um desfecho diferente do que se via na década de 70 e 80? Na década de 70 e 80, a terapia hormonal a gente sabia que fazia bem para o coração. Reduzia infarto, reduzia AVC. E por que o estudo controlado, o ensaio clínico mostrou o inverso, que aumentou? Porque as pacientes que começaram a fazer reposição hormonal no WHI eram pacientes com mais idade, pacientes não tão saudáveis, pacientes que já tinham doença cardiovascular instalada, que já tinham placa de ateroma. E para essa paciente, quando você inicia uma terapia de reposição hormonal de uma forma sintética, via oral, em que tem passagem hepática, você aumenta sim o risco de doença cardiovascular. E daí veio o conceito de janela de oportunidade, que é justamente esse período da menopausa até o início da reposição hormonal, em que você tem uma oportunidade de reduzir o risco de doença coronariana no longo prazo, e que, se essa janela passar muito tempo, você pode aumentar o risco, especialmente quando a gente usa hormônios sintéticos por via oral, que não é o que a gente usa no dia a dia. Então, vamos sempre lembrar disso. O que o WHI viu foi um aumento de risco de doença coronariana nas pacientes mais velhas que começavam uma reposição hormonal com hormônios que a gente não tem mais hoje por via oral. Quando a gente olha a evidência de estudos mais modernos que usaram reposição hormonal que a gente usa hoje, hormônios isomoleculares por via não oral, a gente percebe que existe sim uma redução de risco, especialmente quando se inicia perto da menopausa, idealmente até 6 anos da menopausa, mas você pode começar até 10 anos da menopausa ou até depois, desde que você faça uma investigação muito detalhada do risco cardiovascular dessa paciente. Mas, afinal, é seguro fazer reposição hormonal? E o câncer de mama, que a gente ouve tanto? Então vamos falar um pouquinho da fisiologia do câncer de mama. O próprio Speroff, que é o papa da ginecologia endócrina, ele fala que o câncer de mama ele se inicia numa mutação da célula da mama. O hormônio não causa câncer de mama. Se isso fosse verdade, a gente teria a incidência de câncer de mama maior na fase em que a mulher está ovulando, produzindo estradiol em níveis de 400, e não na pós-menopausa. Mas o pico de câncer de mama é justamente na pós-menopausa. Por que isso acontece? Pelo envelhecimento, pelo risco, pela exposição das células da mama a fatores que podem aumentar o risco de mutações e transformar a célula numa célula cancerígena. Mas o hormônio não tem esse poder. O hormônio ele tem o poder sim de acelerar um eventual tumor que tem receptor de hormônio, por exemplo, de estradiol e progesterona, e aí sim ele influencia o câncer de mama, mas ele não causa o câncer de mama. Além disso, quando a gente olha o desfecho do WHI, a grande controvérsia foi que, em 2002, o estudo ele foi, antes de ser publicado no JAMA, ele foi sinalizado para a mídia leiga e vazou na mídia leiga que o estudo teve que ser parado depois de 5 anos, não foi completado, como inicialmente era planejado, por um aumento de risco de câncer de mama no grupo que usou estrogênio e progestagênio. Vamos entender um pouco disso. O que eles viram no WHI? Um suposto aumento de risco relativo de 26% de câncer de mama invasivo nas mulheres que estavam usando Premarin com Provera, com medroxiprogesterona. Isso não foi visto no grupo que usou estrogênio isolado, Premarin isolado. A gente já vai comentar um pouco disso. Só que quando a gente entende um pouco de bioestatística e vai olhar a evidência, se você olhar a tabela do WHI, e eu vou colocar isso para vocês no show notes, você pode entender que como o intervalo de confiança cruzou o número 1.0, talvez não tenha atingido a significância estatística. Ou muito provavelmente o que foi encontrado foi o acaso, e não foi algo relevante estatisticamente. De uma outra forma, se eu falar para vocês o seguinte, que o grupo de mulheres que usou a terapia hormonal teve 5 casos a cada 1.000 mulheres de câncer de mama, 5 casos de câncer de mama a cada 1.000 mulheres, versus o grupo placebo que teve 4 casos a cada 1.000 mulheres, ou seja, algo em torno de 0,4% versus 0,5%, isso é um risco
relativo, um aumento de risco relativo de 25% mais ou menos, que foi o que aconteceu no WHI. Só que isso não é honesto. Falar isso de uma forma aberta, numa headline de um jornal ou de uma revista, como foi feito na época, não é honesto do ponto de vista científico. O honesto seria dizer, pessoal, talvez nós tivemos aqui um aumento, não sabemos se isso é verdade, mas tem um sinal aqui no aumento de 0,4 para 0,5% de câncer de mama no grupo que usou terapia hormonal. Mas o grupo que não usou esse progestagênio, acetato de mesoprogesterona, aquele grupo de mulheres que não tinha útero, não teve esse aumento de risco. Houve até uma redução do risco relativo de câncer de mama. Mas isso não foi falado. O que foi falado na época é que o principal estudo randomizado controlado da espécie, que custou mais de 600 milhões de dólares, foi parado por um aumento do risco de câncer de mama e, portanto, entre aspas, reposição hormonal aumentava risco de câncer de mama. E esse foi o mantra que a geração de médicos e de pacientes que atravessou a virada do século, nessa fase, principalmente os ginecologistas e as mulheres na perimenopausa, ouviram a vida inteira. A minha geração, eu entrei na Faculdade de Medicina da USP justamente nessa época, e eu não me lembro de ter tido aulas e nem mesmo treinamento na residência sobre o tratamento da menopausa. Nós tínhamos muito medo. Não se falava muito da reposição hormonal. Os médicos que faziam reposição hormonal na época eram chamados de loucos. Você estava comprando um risco. Você era um louco de dar hormônio para o paciente, que aquilo era cancerígeno. Mas quem entende de ciência, e eu convido você a ler o WHI, a pelo menos entender o que ele representou, e essa grande falácia que a gente viveu e vive até hoje, 22 anos depois, entender isso é fundamental para a sua vida. Entender isso é fundamental para a vida da sua mãe, da sua tia, da sua família, talvez da sua filha e da sua vida. A gente precisa tirar esse mito da boca das pessoas, esse mito popular. Eu diria que se você perguntar para 10 mulheres se reposição hormonal pode causar câncer de mama, eu diria que talvez 8 ou 9 vão falar que sim. E para os médicos também, infelizmente, a gente não foi treinado para isso, mas está na hora de acabar com essa inverdade. A gente precisa entender ciência um pouquinho pelo menos, e entender que aquele estudo do começo do século XXI não representa o que a gente faz hoje com as pacientes na perimenopausa. Aquela reposição hormonal nem mais existe na farmácia hoje. Se você quiser comprar um Premarin e Provera, você não acha. E isso é muito bom. Aquela mulher que entrou no estudo do WHI, que tinha até mais de 70 anos no estudo, as mulheres mais velhas, não é a mulher que hoje vai iniciar uma terapia de reposição hormonal. A gente começa a terapia de reposição hormonal de preferência antes da menopausa, e não muitos anos depois da menopausa. Os hormônios que a gente usa hoje são hormônios chamados de isomoleculares, moléculas que imitam ou são idênticas àquelas que a mulher produzia nos ovários. E isso é extremamente seguro. Todos os artigos que vieram depois, todos os artigos, revisões temáticas que vieram depois mostraram justamente o inverso. A terapia hormonal mais moderna, feita para a mulher na fase ideal da vida, e que não necessariamente você precisa suspender a terapia hormonal depois de um certo tempo de uso, você pode usar idealmente por muitos e muitos anos. Essa terapia hormonal, ela reduz o risco de doença coronariana, reduz o risco de infarto AVC, e tem estudo mostrando até que reduz o risco de câncer de mama. Inclusive um estudo, uma revisão sistemática desse ano, 2024. Isso pode dar um nó na sua cabeça. Dá um nó na cabeça até dos médicos que lidam com ginecologia. Mas por que isso acontece? Justamente porque a gente está comparando coisas completamente diferentes. A gente não pode falar que um medicamento que reduz a pressão arterial, um antihipertensivo, age de uma forma idêntica, todos eles. A classe é uma classe de medicamentos que vai fazer aquele efeito. Mas existem nuances entre os tipos de medicamentos. Existem contraindicações, existem efeitos adversos deles. E isso acontece também com os hormônios. Lembrem que todo hormônio ele tem um receptor em que ele vai agir. E se o hormônio ele é de um formato ou um pouquinho diferente, ele tem uma afinidade pelo receptor e uma ação dentro da célula diferente do outro hormônio. Isso acontece também com os hormônios sintéticos que foram usados no WHI. Então, não tenha medo da terapia hormonal, porque você ouviu falar que tem um estudo, o único estudo randomizado, controlado, duplo cego,
mais importante, falou contra a reposição hormonal. Não se contente com isso. A gente sabe hoje que se esse aumento de risco relativo for verdadeiro, que eu particularmente não acredito, porque cruza o intervalo de confiança de 1.0, o risco absoluto de você ter um câncer de mama por estar usando a terapia hormonal, ele é extremamente baixo. E o risco de você não usar a terapia hormonal e as doenças que podem vir pela falta do hormônio é muito maior. O risco de doença coronariana é muito maior do que o risco de câncer de mama. E, by the way, a reposição hormonal hoje, que a gente faz hoje, reafirmo aqui, ela não aumenta o risco de câncer de mama. Sejamos honestos. Vamos ser honestos. Vamos tirar esse preconceito que a gente tem com a terapia hormonal. Por mais que eu seja um ginecologista que lide com a terapia hormonal, que lide com a paciente que busca a reposição hormonal e acredite na reposição hormonal, eu tenho que trazer a verdade para vocês. E a verdade é essa. A verdade é que tudo indica que é extremamente seguro. Tá? Tem um grande detalhe, e esse detalhe é difícil de explicar no dia a dia, mas aqui a gente não tem um problema de tempo. Então eu queria que vocês entendessem um detalhe fundamental do próprio WHI. Por que houve, nesse grupo de pacientes que usou Primarin e Provera, um aumento do risco relativo de câncer de mama? E aí é um detalhe difícil de entender porque a gente precisa mostrar esses gráficos. As pacientes que já tinham usado hormônio antes, porque lembra, as pacientes que tinham útero, elas às vezes tinham usado reposição hormonal 10 anos antes, 20 anos antes, mas pararam e entraram no estudo. Então eles diferenciaram as pacientes que já tinham usado algum tipo de hormônio e aquelas que nunca tinham usado. E compararam o grupo que usou o hormônio dali para frente com o grupo que usou o placebo dali para frente. No gráfico da esquerda, vocês vão ver que as pacientes que nunca tinham usado o hormônio, elas não tiveram um aumento do risco, até relativo aí, de câncer de mama. A curva rosa é a curva do grupo placebo e a curva azul do grupo que usou o hormônio. Vejam vocês que as curvas são praticamente, elas se sobrepõem. Agora, no gráfico da direita, isolando as pacientes que já tinham usado reposição hormonal antes, o grupo controle, rosa, ele foi um grupo que teve muito menos câncer de mama, até do que o grupo controle que nunca tinha usado reposição hormonal. Em outras palavras, a gente entende que esse grupo controle, que já tinha usado reposição no passado, mas que no estudo WHI usaria um placebo, era um grupo provavelmente mais saudável e que teve uma incidência de câncer de mama muito menor do que o esperado para a população. E essa diferença entre um risco muito menor do que esperava para a população versus o risco do grupo que usou a terapia hormonal foi o suposto aumento de risco relativo de câncer de mama. Ou seja, se a gente tivesse um grupo controle mais comum, como foi o do gráfico da esquerda, provavelmente esse aumento suposto de risco de câncer de mama nem seria relatado. Essa é mais uma evidência para mostrar para vocês que esse suposto aumento de risco de câncer de mama provavelmente é um grande ruído científico, não é um sinal verdadeiro. Provavelmente isso não é uma verdade científica. E o jeito que isso foi falado na época, que foi primeiro relatado para a mídia leiga, eles juntaram a conferência da mídia antes no hotel e 2 semanas depois soltaram um artigo científico no JAMA. Foi um jeito muito estranho, um jeito que não é feito a ciência hoje, ou em qualquer época, né? Quando você vai publicar um artigo científico, você precisa submeter para a revista precisa revisar com os pares, o artigo volta, você devolve, demora muitos meses para você ser aceito numa revista, especialmente no JAMA. Mas não foi o que aconteceu. Então, tem gente que acredita que os principais investigadores da época, do WHI, principalmente o Jacques Rousseau, ele acreditava piamente que a reposição hormonal causava câncer de mama. E isso ele já tinha falado 16 anos de começar o estudo. Ele já tinha falado numa conferência que a gente deveria parar com aquela festa de dar hormônio para todas as mulheres. Então tinha uma crença dos principais investigadores que a reposição hormonal fazia mal. E quando eles acharam essa pequena brecha, que é uma brecha falsa, não é uma evidência real, eles publicaram e soltaram na mídia antes. E uma vez que foi falado para a mídia, até hoje a gente tem dificuldade de tirar esse grande mito da população. Então, por favor, se você precisa fazer terapia hormonal, se você conhece alguma mulher que sofre com os sintomas da menopausa, ou você é interessada nesse tópico como prevenção para sua longevidade,
busque essa informação. Não acredite só no que eu estou falando aqui. Vai ler o WHI, vai ler os artigos que criticaram depois do WHI, leia os artigos mais modernos sobre reposição hormonal, e eu vou colocar todos eles aqui, né? Eu vou listar para vocês os 25 artigos mais importantes de terapia hormonal, inclusive com as críticas deles, aqui nos show notes, mas eu vou deixar para vocês os links dos artigos para vocês lerem, se quiserem, porque isso talvez seja o evento científico nesses últimos 20, 30 anos mais impactante e mais negativo que a gente teve na ciência. Isso contaminou o entendimento que a gente tinha da terapia hormonal e tirou a terapia hormonal de muitas mulheres que na época usavam reposição hormonal, porque você imagina que você está usando reposição hormonal e vem uma notícia dessa. O que você vai fazer? Vai suspender. Quando se fala em câncer de mama, a maioria das mulheres tem receio e suspende. O médico dessa época, ele não comprava esse risco e também não prescrevia. A queda da prescrição de terapia hormonal foi absurda. E até hoje a gente sofre isso. Lembrem que 80% das mulheres vão ter alguma onda de calor, mas só 10 a 20% tratam essa onda de calor ou buscam ajuda para tratar. Ainda hoje. Por quê? Por uma desinformação de um estudo que foi desenhado da melhor forma na época, mas foi relatado, foi interpretado de uma forma muito equivocada e que até hoje a gente ainda fica nesse telefone sem fio. Porque a verdade é que poucos médicos, poucos profissionais vão atrás do estudo para ler o que aconteceu. Poucos vão ver a tabelinha que cruza o intervalo de 1.0 e falam, peraí, isso aqui não dá significância estatística. Não é possível que isso foi relatado. Pois é possível. E até hoje a gente fica nesse telefone sem fio, falando e replicando que reposição hormonal causa câncer de mama, que é uma das maiores mentiras na medicina moderna e a gente precisa quebrar isso. E essa crise da terapia hormonal, ali em 2002, 2004, abriu uma avenida para o que a gente chama hoje de compounded, né? Dessa terapia de reposição bioidêntica ou isomolecular, que inicialmente teve uma conotação mais de marketing, porque existia então essa visão negativa da indústria farmacêutica, né? Da Ayerst, que vendeu por décadas e décadas um hormônio que no fundo era, entre aspas, cancerígeno, que a gente sabe que não é verdade. E muita gente aproveitou esse vácuo para falar para as pacientes, então, de uma forma brilhante, com um marketing brilhante, que a terapia sintética da indústria farmacêutica não fazia bem, mas que a terapia hormonal bioidêntica era a grande solução e que isso poderia ser feito de uma forma manipulada, individualizada para cada paciente. Isso pode ser verdade em parte, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque hoje em dia a gente sabe que existem hormônios isomoleculares na farmácia. Você não precisa manipular um hormônio, sendo que ele tem na farmácia e muitas vezes ele é muito mais bem regulado, ele é mais estável até do que o hormônio manipulado. Esses manipulados bioidênticos, então, eles criaram a falsa sensação de que eles eram hormônios muito mais seguros do que o que já existia e com premissas imprecisas a gente começou a tomar conclusões equivocadas, né? Baseado no WHI, a gente assumiu que o Premarin e Provera trazia riscos, e pode ser verdade, sim, para algumas situações, e abriu então esse caminho enorme para a indústria da manipulação, que eu vejo sim com bons olhos para algumas situações, mas com muito cuidado para outras. Nós temos boas opções bioidênticas nas farmácias disponíveis. Nós temos gel de estradiol, nós temos adesivo de estradiol. Testosterona nós temos também uma opção, só que ela é mais para o público masculino. Muitas vezes a gente tem que manipular. Progesterona, nós temos progesterona bioidêntica na farmácia, o Trogestan. Nós temos também uma progesterona que imita a progesterona natural, tem menos efeito colateral, que é a dihidrogesterona, que é o Dufaston. E o estradiol, se ele tem na farmácia, eu raramente manipulo. Eu manipulo em algumas situações em que a gente precisa de doses mais altas ou a paciente não se adapta àquilo que tem na farmácia. E se você for fazer isso, é bom sempre fazer numa farmácia de confiança. Uma farmácia que você conhece a manipulação, que você sabe a procedência, você sabe a qualidade e que tem um bom atendimento. Então, para fazer um grande resumo, nós temos estradiol por via oral, via transdérmica, gel ou adesivo, e via subcutânea, que são os implantes subdérmicos. Eu particularmente prefiro usar todas as vias que não são via oral, justamente pelo possível aumento de risco de eventos tromboembólicos
e porque geralmente a via oral acaba dando um pouco mais de efeito colateral, apesar da praticidade de ser um comprimido. A progesterona tem progesterona natural micronizada, que pode ser usada por via oral ou via vaginal. Via oral ajuda muito pacientes que têm distúrbio do sono, que têm dificuldade de dormir, de manter o sono, então ela pode ter um efeito, entre aspas, sedativo interessante, por ser metabolizada e ter o efeito da allopurinol no cérebro, um efeito relaxante, quase que como um início de uma gestação, mas tem muitas pacientes que podem ter o efeito colateral da progesterona, que é justamente sonolência, inchaço, fadiga. Então, a progesterona ela é um hormônio um pouco mais delicado e a gente tem que manejar de uma forma muito individualizada. Existe a progesterona via oral, que é a dihidrogesterona, aqui no Brasil e na Europa, comercialmente chamado de Dufaston, 10 mg por comprimido, e é um tipo de progesterona que pode ser muito boa para algumas pacientes que têm muito efeito colateral com a progesterona natural. Lembrando que a dose da progesterona natural é em torno de 100 mg até 200 mg, dependendo do esquema que você vai usar, e a gente tem que usar nas pacientes que têm útero. E existem vários tipos de protocolos sequenciais, em que você usa durante 12, 14 dias a cada mês, ou de uma forma mais espaçada. Isso, de novo, de uma forma muito personalizada. E com esse esquema, a paciente tende a menstruar. Ou esquemas contínuos com uma dose mais baixa, algo em torno de 100 mg por dia, via oral ou vaginal, em que a paciente tende a não menstruar no longo prazo. Um tipo de proteção endometrial que funciona muito bem são os DIUs hormonais, como o Cailina e o Mirena. Lembrando que o Mirena ele tem uma indicação na Europa para proteção endometrial e o Cailina seria um uso off-label. Então, a ideia seria usar um dispositivo que libera o progestagênio, no caso levonorgestrel, dentro do útero e deixa então o endométrio mais fino, evitando aquele câncer de endométrio que a gente sabia desde a década de 70. A reposição da testosterona pode ser feita por via transdérmica, geralmente com gel ou creme. Na farmácia só existe a opção para o mercado masculino, que é uma dose muito mais concentrada, cerca de 10 a 20 vezes maior do que a dose da mulher. Então tem algumas sociedades que defendem usar esse androgel e fracionar a dose para a mulher. Acaba sendo muitas vezes trabalhoso, e por isso algumas pacientes preferem manipular um gel já com uma dose em que um pump vai entregar algo em torno de 3 a 5 mg por dia, ou os implantes subdérmicos, que são os implantes absorvíveis ou até os inabsorvíveis, e que têm duração, os absorvíveis costumam durar de 3 a 5 meses e os inabsorvíveis em torno de 1 ano. Existem algumas situações muito especiais em que a reposição hormonal pode ser muito controversa. Mas aqui eu vou citar brevemente, e a minha ideia é fazer um episódio dedicado às pacientes que sobreviveram ao câncer de mama e que se veem numa posição, numa qualidade de vida muito difícil com a privação dos hormônios. Mas as pacientes que têm, por exemplo, um risco alto de câncer de mama, seja pela mutação do BRCA1 ou BRCA2, que são genes que aumentam em até 70% o risco de câncer de mama na vida e até 45% o risco de câncer de ovário. Essas pacientes têm um risco muito alto de desenvolver câncer de mama e a terapia hormonal poderia eventualmente piorar. Essa seria a tese. Mas existem alguns estudos mostrando, na verdade, que a reposição hormonal é muito segura para as pacientes portadoras do BRCA1, BRCA2 que não têm câncer de mama ainda, claro. Mas o nível de evidência ainda é baixo. Tem poucos estudos, o número de pacientes é pequeno e, de uma forma geral, não se recomenda generalizar a terapia hormonal para esses pacientes. A gente deve sempre individualizar, mas lembrar que não é uma contraindicação. Então veja, voltando lá no comecinho do nosso episódio, o antecedente familiar de câncer de mama não é uma contraindicação para a terapia hormonal. O fato de você ter uma mutação em um gene que aumenta o risco de câncer de mama, bastante aliás, também não é uma contraindicação formal. Mas isso indica você fazer mais exames e fazer exames de uma forma mais precoce para ver se não aparece o câncer de mama, e isso seria, naquele momento, uma contraindicação. Mas e as sobreviventes de câncer de mama? Será que o paciente que teve câncer de mama, por exemplo, aos seus 28 anos, sobreviveu, fez todo o tratamento, fez a cirurgia, fez a quimioterapia, às vezes fez a radioterapia e está curada, fez o tratamento oncológico, será que essa paciente nunca pode mais fazer reposição hormonal? Não é bem assim. Tem vários estudos, quase 30 estudos sobre isso, e apenas um estudo, que foi o HABITS, mostrou um pequeno aumento do risco da incidência de câncer de mama, mas não da mortalidade, nas pacientes que usaram terapia hormonal, naquelas que tinham sobrevivido ao câncer de mama. Todos os outros artigos, inclusive um artigo randomizado controlado, que também foi feito na Suécia, chamado de Stockholm Trial,
mostraram que não houve aumento de risco de câncer de mama nas pacientes sobreviventes que tinham antecedente de câncer de mama e que usaram reposição hormonal. Então vou repetir isso de uma outra forma. As pacientes que têm câncer de mama e que estão bem, fizeram tratamento, essas pacientes hoje estão muitas vezes abandonadas. Seja pela cultura que a gente tem de falar que reposição hormonal causa câncer de mama, que a gente sabe que não é verdade, seja pela desinformação médica e muitas vezes o risco que o médico não quer correr, de falar, olha, você pode usar, mostro aqui o estudo que prova isso, e também o lado do oncologista, do mastologista, que, pelo outro lado, falam que a gente quer proteger de todo jeito a paciente de ter uma nova doença. Mas veja, quando a gente olha a evidência e quanto mais a gente estuda os estudos sobre câncer de mama e reposição hormonal, sobreviventes de câncer de mama e reposição hormonal, a gente percebe que tudo aponta que é seguro. Apenas um estudo mostrou que foi arriscado e toda a literatura, todos os guidelines são baseados nesse estudo. Mas esse é um tema para o nosso próximo episódio. Nós vamos falar só sobre sobreviventes de câncer de mama e terapia hormonal. Eu espero que vocês tenham gostado desses 2 episódios, dessa série sobre menopausa. Quem tiver dúvidas, por favor, comente. Compartilhe com uma amiga, com uma pessoa da sua família, com um ente querido que talvez vai se beneficiar desse conteúdo. E nós estamos aqui para trazer evidência, para trazer ciência e não só opinião. Porque opinião sobre reposição hormonal errada, a gente já tem um monte e a gente já está cansado. Está na hora da gente reverter essa história e promover saúde de verdade, promover longevidade para todas as mulheres que atravessam essa fase que pode ser muito difícil da vida, que é a perimenopausa. Um abraço e até o próximo episódio.